Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, hein? Que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Uma importante reunião vai acontecer no mês de maio para discutir o potencial construtivo de São Januário, que ontem completou 97 anos, mas o Vasco encontra problemas para resolver na questão que envolve aonde o time vai jogar e se vale a pena, nesse momento, reformar São Januário. A gente vai tratar disso aqui. O Ramon Dias teve uma conversa com a 777 e, atendendo o pedido da empresa, está colocando a meninada da base em campo. Ai, queimei minha língua, hein? Rapaz, o Hugo Moura entrou em campo e deu assistência para o gol do Verrete. Vamos falar sobre isso também, a preparação importante para o jogo diante do Criciúma, que é uma partida fundamental. É uma partida muito importante, o jogo contra o Criciúma. Vamos falar sobre esses temas? Você está precisando de um tempo para se inscrever no meu canal? Essa é a hora, porque é a hora da vinheta. Vinheta rodada! Não deu tempo de você se inscrever? Você esqueceu? Eu rodei a vinheta para isso, pô. Tá brincando comigo? Então vai, se inscreva agora no canal aí, deixe o seu like, vire membro do canal, não tenha preguiça, vire membro do canal que é pra gente poder falar mais de Vasco da Gama aqui. Tem muita gente boa que fala de Vasco, né? Eu acompanho alguns, e tomara que tenha mais gente. Pra mim, não é concorrência, pelo contrário, é importante. Quanto mais pessoas boas e responsáveis falar de Vasco, melhor. Problemas são os nocivos, né? Aqueles que não apuram, aqueles que jogam no ar. Esses fazem mal. Mas tem mais gente boa do que gente ruim falando de Vasco aí. E essas pessoas boas a gente precisa ouvir mais. Quanto mais gente boa falando de Vasco, melhor. Gente, vamos lá. No mês de maio, só no mês de maio, teremos a primeira audiência pública na prefeitura para falar do potencial construtivo de São Januário. E esse é um tema muito relevante e preocupante também. São Januário, vamos falar sobre isso. São Januário fez 97 anos ontem, né? Eu queria que você botasse aqui nos comentários. Qual é a primeira lembrança que você tem de São Januário? Qual foi a primeira vez que você foi a um jogo em São Januário? Eu já frequentei muito aquele estádio em todos os setores, né? Porque eu tive a minha vida como torcedor e como jornalista. Então fui à arquibancada, fui nas cadeiras, fui no campo, fui na presidência, vestiário. Eu conheço São Januário na palma da minha mão. Mas a primeira lembrança que eu tenho de São Januário foi um Vasco e São Cristóvão. Talvez em 81, 79, por ali. E lembro bem, assim, de algumas imagens no campo e do placar eletrônico, do placar manual, que não era eletrônico, né? E o placar ficava escrito assim, ó, CRVG, Clube de Regatas Vasco da Gama, as iniciais do adversário, e uma pessoa mudava a plaquinha quando tinha gol, trocava a plaquinha 0 pela plaquinha 1, pela plaquinha 2. É uma vaga lembrança que eu tenho da minha primeira ida ao estádio de São Januário. Foi esse Vasco São Cristóvão. Deixa aí nos comentários qual foi o primeiro jogo que você lembra de ter ido ao estádio de São Januário. Bom, existe uma reforma que o Vasco deseja fazer, ampliando São Januário para 48 mil torcedores. E aí há uma discussão interna. Esse é o momento ideal para a reforma de São Januário? Não há discussão que São Januário precisa ser ampliado e modernizado. São dois temas. Ele precisa de uma modernização e de uma ampliação. Para você ampliar São Januário, você precisa melhorar o entorno. Por quê? Não tem como você colocar 48 mil pessoas em São Januário, mesmo que um grupo chegando 2h30 antes do jogo, aí tem uma galera que chega 2 horas antes da bola rolar, tem uma galera que chega 1h30 antes do jogo, beleza. Mas a saída do jogo é um horário único para todo mundo. Então você precisa, com segurança, fazer esse deslocamento dessas pessoas que estarão dentro de São Januário e para as pessoas que circundam o estádio, que moram ao redor de São Januário, que frequentam aquilo ali, para que todo mundo possa entrar e sair com segurança.
Hoje, o entorno não comporta a entrada e saída de 48 mil torcedores, né? Não há estacionamento para essa galera, não há ônibus para levar. Então, tudo isso será estudado para que o Vasco consiga ampliar São Januário. Esse é um tema que não há discussão, mas há um outro que há um conflito aí. Esse é um momento tecnicamente interessante para o Vasco deixar de jogar em São Januário. Se o Vasco ganhasse a licitação do Maracanã, problema resolvido. O Vasco joga no Maracanã e São Januário está fechado para obras. Mas dificilmente o Vasco vai ganhar a licitação do Maracanã. A gente já sabe, essa licitação está sendo dirigida. Não interessa ao sistema que o Vasco tenha o Maracanã para jogar e a dupla Fla-Flu não interessa ao sistema. Então o Vasco não ganhando a licitação do Maracanã, aonde é que o Vasco vai jogar? Esta perda momentânea de identidade com o torcedor, de intimidade com o torcedor, a ausência do Vasco em muitas partidas no Rio de Janeiro, é que se discute se o momento é oportuno ou não. Porque há um declínio técnico. Isso aí não há nenhuma dúvida. Há um declínio técnico com o Vasco jogando muitas vezes fora do Rio de Janeiro. O São Januário fechado durante 2, 3 anos, o Vasco vai jogar algumas partidas, ele vai conseguir jogar no Maracanã, algumas no Newton Santos e as outras. Vai jogar uma ou outra em Volta Redonda, aí vai para Cariacica, aí vai para Brasília, aí vai para Natal. Você tem uma perda técnica. Esse é o momento do Vasco ter a perda técnica? Ou esse é o momento do Vasco se revigorar tecnicamente, voltar a conquistar os títulos para que o torcedor tenha um pouco mais de tranquilidade e a reforma seja feita? Essa é uma discussão interna no Vasco da Gama. O momento ideal para você ter essa perda técnica e poder fazer a reforma de São Januário. Bom, final de semana tem Vasco e Criciúma. O Vasco tem uma semana para se preparar para esse jogo. Há que se ter uma evolução. O Vasco precisa melhorar. Não adianta o Vasco jogar com o Bragantino. O Vasco conseguiu competir. Resultado final, Bragantino 2-1. Aí o Vasco joga contra o Fluminense. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez. Houve um pênalti que o juiz não marcou. Aquela linha do VAR, se fosse um frame um pouquinho anterior, o Verratti teria condições de jogo e empataria a partida. Resultado final, derrota por 2-1. Então isso não resolve a vida de ninguém. Tem que ter uma evolução. O Ramon Dias está fazendo milagre com esse time do Vasco. 2 jogos contra o Nova Iguaçu, não conseguimos vencer nenhum. Não adianta. Não adianta. E esse jogo contra o Criciúma, puxa, é um adversário que, em tese, vai lutar contra o rebaixamento. Vai brigar para não cair. O Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que ganhar do Criciúma, em São Januário. E não é só ganhar, é ganhar e jogar bem. Ganhar bem. Tipo, irmão, peraí, aqui é o Vasco, é minha casa, eu sou um time de primeira divisão e tá aqui para você, ó, um monte de gol na tua cachola aí. É o que o Vasco precisa fazer contra o Criciúma. Paiê. Eu falei que ele não jogaria contra o Fluminense. Chances remotas. Agora a história é outra. Agora ele tem tudo para voltar contra o Criciúma. As possibilidades dele reaparecer no time do Vasco contra o Criciúma são enormes. Há uma diferença técnica, o Vasco ganha um plus com a chegada do Payet, sem dúvida nenhuma. Então é importante a volta dele. Do Medel. O Medel precisa voltar do Chile com uma boa antecedência para que ele possa reaparecer nos treinos e voltar ao time do Vasco. É diferente do Payet. Por quê? O Medel, ele é substituível. Eu acho o Medel bom, eu gosto dele, acho que ele é titular no time do Vasco, ele sabe compor a zaga e também a cabeça de área, mas ele é um jogador substituível. A liderança talvez não, mas tecnicamente é. O Payet não. Não há um jogador no elenco do Vasco parecido com o Payet. Não há.
Então, o Medel precisa voltar a treinar, competir, e o Paia não. Hugo Moura. Queimei minha língua, hein? Porque eu falei que o Hugo Moura era um jogador de poucas assistências, era um jogador de raros gols, que o torcedor do Vasco não poderia esperar do Hugo Moura aquele jogador que vai dar a vitória ao Vasco da Gama, que vai mudar o Vasco de patamar, bota o Hugo Moura, o jogo é outro. E ele acabou dando assistência para o gol do Verratti. Tomara que continue assim, mas não é essa a característica do Hugo Moura, ok? Mas tomara que ele continue dando assistências, de repente ele vai ter esse ganho, né? De um jogador que chegue mais na frente, mas de fato não é. Mas que eu queime minha língua de novo e que o Hugo Moura consiga continuar dando assistências e até fazendo gols. Mas não é isso que se espera do Hugo Moura. O Ramon revelou uma conversa com os diretores da 777, com o presidente, né? E atendendo a um pedido, ele está colocando os meninos da base em campo. Ele falou com o pessoal da 777 que pode queimar esses garotos, que talvez não seja o momento ideal de você colocar os meninos. O Vasco já queimou tantos garotos bons, tanta gente boa que foi embora precocemente do Vasco e não vingou. Porque você precisa ter o período de amadurecimento e que o garoto chegue no time de cima com o time montado. Que ele seja apenas uma peça de uma engrenagem que já esteja rodando muito bem e funcionando perfeitamente. E não que ele entre em campo com o poder de decidir, com a responsabilidade de mudar a história do jogo, com o desejo do torcedor de ver o cara decidindo a partida para o Vasco. Esse peso, esses meninos da base não podem carregar. Eles precisam entrar no time já encaixado. Pô, o cara entrou, hein? Pô, o cara fez o gol. Caraca, o cara entrou e fez o gol. É diferente de, cara, esse garoto vai entrar. Pô, o Vasco tem que empatar o jogo. Porra, como é que tá o menino? Sentiu o peso, né? Ainda não tá na hora. Por quê? Porque ele entrou com uma responsabilidade de mudar a história do jogo. Então o Vasco não pode queimar esses garotos. E eu não sei se o Ramon conversou isso com a 777, de que maneira a 77 recebeu. Senão o Vasco vai perder os garotos e os jogos, né? O momento de botar garoto era no Campeonato Carioca, pô. Lá no Campeonato Estadual. Aí você vai botando, aí chega no Brasileiro, esse não tá maduro, esse tá no Brasileiro em curso. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, povão vascaíno, e amanhã tem mais.